Tricampeão estadual de futebol profissional, o Biratã está comemorando ainda 76 anos. Recebeu esta semana uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Dourados e eu vou conversar com o presidente Joaquim Soares. Como é que foi a primeira conquista, né? A primeira conquista para a nossa região, o Biratã saindo de Naviraí com o primeiro título? Esse feito, a cidade de Dourados, o Biratã, sob o comando do ex-deputado Roberto Razucchi, ele tem essa feliz, conquista de ser o primeiro título da cidade de Dourados, né, no futebol profissional, né? Foi o deputado Roberto Razucchi que... E aí, posteriormente, ele teve vice-campeão, né, em 88, 90 foi campeão, e teve uma sequência muito vitoriosa, né? O Biratã tem uma história muito bonita quando o estado era ainda Mato Grosso, né? O Biratã tem feito de ser vice-campeão quando o estado era integrado ainda, né? Com valiosos atletas nossos, como o Valdecir Carbonário, Mauro Alonso e tantos outros, né, que até a gente cita esses dois porque é o que vem na cabeça, mas tantos outros atletas que passaram pelo Biratã e as famílias Faker, né, que representaram, que jogaram, Machado, né? Pra você ter uma ideia, o Londres Machado, nosso eterno deputado aí, foi goleiro do Biratã, né, lá atrás. Então tem o Dr. Bussuan, foi atleta do Biratã, e tantos outros, né? São personalidades que passaram pelo Biratã. Sultan Aslan, inclusive, falava das primeiras reuniões, né? Exatamente. Família Aslan, o próprio Alquinda, o Faé Bianchi. É uma história muito, né, Antônio Carlos, muito rica, né? E eu sinto feliz porque eu sou biratanense e a gente faz parte. Galaor Marcel Marques, Gilson de Brito, o seu Décio Rosa Basto, um grande presidente, o seu Rômulo Vieira, né? Personalidades que, né? A Mauri Vasconcelos, Adilson Nogueira Pérez, que é o pai do deputado aí, que também tem uma grande participação na vida do Biratã, e tantos outros, né, Antônio Carlos? E a gente fica feliz, eu fico feliz porque eu estou participando dessa história. Claro, as entidades esportivas no Brasil vêm, né, capengando, com muita dificuldade. Nós voltamos ao futebol profissional, nós também temos um título da Série B em 2013, voltamos em 2014, caímos em 2015. Então o esporte é isso, mas as instituições esportivas, ela é plausível dessa situação, né? E a gente hoje volta, estamos trabalhando nas escolinhas, não perdemos a esperança de um dia ainda arrumar um parceiro e voltar ao Biratã, né? Porque isso é aclamado por tantos e tantos torcedores nossos nesse Brasil afora. Nós temos lá o nosso projeto social, Encontro de Gerações, que há mais de 20 anos a gente vem atendendo a melhor idade na cidade de Dourados, da melhor forma possível. Nós temos um espaço reservado lá no domingo, que é um salão de eventos que a gente conseguiu construir com muito sacrifício. Tivemos ainda também uma ajuda lá do ex-governador Zeca, do PT, que a gente não pode esquecer quem nos ajudou, né? E com participação de várias pessoas, e a gente conseguiu construir aquele salão de eventos ali, que hoje é o coração do Biratã, é onde a gente tira lá o nosso recurso para a gente poder manter as escolinhas, manter o futebol amador, né? Manter o nome da entidade em evidência, Antônio Carlos. Bom, tem muitas histórias do Biratã, né, Joaquim? Viagem que você sai sem dinheiro e não consegue pagar. Foi uma luta, né? Precisa muita habilidade para lidar com tudo isso. Olha, Antônio Carlos, na minha época eu fazia futebol, eu era presidente da Câmara, eu pagava a folha de pagamento com o meu salário, né? Então, saiu o salário do vereador, eu ia lá pagar o jogador. Então era muita dificuldade, né? A gente não tinha as facilidades que tem hoje, patrocínio. E outra, naquela época o patrocínio, até o ex-prefeito Brian Mello arrumou um patrocínio para nós, uma empresa de aviação, mas era 20 mil, né? Então era muito difícil, rapaz, olha. E eu cansei de receber o meu pagamento, o Coutinho ia descontar o cheque para nós pagar a folha de pagamento, né? Então são coisas que a gente faz, são loucuras, né? E paixão que a gente termina se envolvendo. E outra, aquilo era uma coisa feita pela cidade, e outra, nós conseguimos coisa extraordinária, né, Antônio Carlos? Nós disputamos 3 Copas Centro-Oeste, 3 Copas do Brasil,
um campeonato brasileiro da Série C e 2 campeonatos brasileiros da Série B. Né? A história do Biratã como um todo, né? O Adilson Nogueira Pérez mesmo, ele montou uma super equipe aqui disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série B, com Carlos Henrique, Luiz Gustavo, até que foi o jogador que fez o primeiro gol do Douradão, o Douradão como praça esportiva, né? E tantos outros, Joãozinho, aquele que era do Santos, Luiz Gustavo. Olha, o Biratã tinha uma seleção, até o finado Soter, que faleceu aqui, também jogador do Palmeiras, da seleção brasileira, né? Então o Biratã tem uma história muito rica, né? Jogador que saíram daqui, Antônio Carlos, o Deda de Carapó, grande atleta, o Nilson, um que foi artilheiro 5 vezes da Copa do Brasil pelo Grêmio, mas saiu aqui do Biratã, veio do Nordeste, passou aqui, daqui um gaúcho, né, que era apaixonado pelo Grêmio, levou ele para lá, ele virou artilheiro 5 anos seguidos da Copa do Brasil, virou um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e do Grêmio, né? Então, são histórias do futebol e tantos outros garotos que já saíram daqui, já passaram pelo Biratã, né, e jogadores que foram para fora do país. Então, nós temos uma vida esportiva muito rica, né? E a gente até vamos trabalhar esse ano ainda, né? Tem algumas coisas que a gente vai trabalhar nessa questão dos 76 anos. E para o ano que vem, Antônio Carlos, a gente quer ver se a gente resgata toda essa história e a gente quer ver se nos 89 para 78 para 79 anos a gente faz um livro para nós eternizar todas essas ubiratanenses, né? Inclusive eu quero o ano que vem fazer a galeria dos presidentes lá, né? Levar lá uma homenagem ao deputado Roberto Razucchi, que foi o primeiro campeão e que a cidade não pode esquecer, né? Seu Rômulo Vieira e tantos outros companheiros que lá passaram, né? E também deixar lá a nossa escrita, a nossa história, que pouca gente sabe, mas eu peguei o Biratã, tinha 140 ações trabalhistas, né? Do longo dos anos que vinha, e a gente conseguiu. Eu não sei nem como, Antônio Carlos. Eu tenho hora que eu fico pensando assim, cara, eu tenho que agradecer muito a Deus e Deus tem nos abençoado. Todas as nossas demandas, Deus sempre tem nos iluminado e a gente chegar ao ponto da gente conseguir pagar tudo isso, né? E hoje nós temos um clube, claro, nós não temos aquele patrimônio que a gente tinha, mas nós temos um clube extremamente regularizado, sem problemas financeiros, assim, de natureza trabalhista, você está entendendo? Nós ainda temos dívidas ainda oriundo do futebol, mas não é trabalhista, que é uma coisa que é incrível, que é aquilo que o camarada trabalha e não recebe, então é uma coisa que incomoda demais. E também a gente vê as histórias do futebol de Mato Grosso do Sul. Patrimônio do Operário, patrimônio do Comercial, patrimônio do Corumbaense e outros clubes que tinham patrimônio em Mato Grosso do Sul, a gente vê que foi dizimado, né? E nós lutamos de unhas e dentes, Antônio Carlos, para a gente poder ficar com esse patrimônio que a gente tem ali hoje, que eu ainda considero que o Biratã, daqui a pouco a gente vai estar com um clube de camping, a gente vai chamar todos aqueles associados nossos que estão lá, os títulos, que tem as famílias que são ainda dono desse patrimônio e dessa história rica que caminha junto com Dourados.